vídeo é para aqueles que gostam de estudar um pouco de profecias, pois vamos analisar as 5 principais personalidades da profecia. A primeira personalidade da profecia é o príncipe romano. Ele é a besta que saiu do mar, de Apocalipse capítulo 13, versículos 1 a 10, o malvado ditador político-militar da Europa, de Apocalipse capítulo 17, versículos 8 a 13. O mar fala das nações gentias inquietas do mundo, aqui, especificamente do Império Romano revivido, Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Ele recebeu seu poder diretamente de Satanás, como vemos em Apocalipse capítulo 13, versículo 2, uma imagem ou robô de si mesmo é colocado no futuro templo judaico em Jerusalém pelo falso profeta. Leia com muita atenção Daniel, primeiramente, capítulo 9, versículo 27, capítulo 12, versículo 1, Mateus, capítulo 24, versículo 15 e Apocalipse, capítulo 13, do versículo 14 ao 17. A segunda personalidade da profecia, como já foi mencionado, é o falso profeta judeu, ou a besta da terra de Israel, também conhecido como o rei voluntarioso de Israel e o anticristo. Leia Apocalipse capítulo 13, versículos 11 a 18. Um estudo da terra ou a terra mostra, a palavra terra, um estudo da terra nas escrituras mostrará que esta é uma imagem de nação estável, Israel, mesmo agora, uma nação contra probabilidades impossíveis no lugar que Deus deu a eles, primeiro ao seu pai Abraão, Gênesis capítulo 13, do versículo 12 a 15. Nenhum outro povo recuperou uma nação que perdeu por 2000 anos, como aconteceu com Israel em 1948. Este futuro rei judeu é chamado de falso profeta em Apocalipse capítulo 16, versículo 13, 19, versículo 20, capítulo 20, versículo 10. Ele é aquele que virá em seu próprio nome e os judeus o receberão, embora tenham rejeitado o seu verdadeiro Messias. João capítulo 5, versículo 43. Ele realmente se sentirá, ou melhor dizendo, se sentará no futuro templo judaico em Jerusalém, reivindicando ser Deus o Filho, o homem do pecado ou o homem da iniquidade. Essa besta judaica mostra uma imagem, um robô da besta romana, como já mencionamos, e também institui a marca da besta, provavelmente procurando honrar a besta romana. Leia Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17. Esta marca, seja na mão direita ou na testa, pode muito bem ser algum número computadorizado em uma sociedade sem dinheiro que dá a esse líder perverso controle total sobre todas as compras e vendas. O número do nome da besta é 666, número bem conhecido de todos, que está registrado em Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Note que na Bíblia sempre o número 6 é o número do homem rebelde, como também consta em Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Então, 666 é o homem em maior oposição contra Deus, é o homem sozinho. Você pode pensar que o mundo precisa de um 7, o número que sempre fala de perfeição ou plenitude. Em vez disso, o mundo precisa de um 8, o número do novo começo. Maravilhosamente, o número do nome Jesus é 888 no grego. Observe que cada letra grega tem um número atribuído a ela. Ele é o último Adão. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 45 a 46. O Senhor Jesus, ele ressuscitou no primeiro dia da semana, ou seja, no 8º dia. Junto com Satanás, o espírito profano, as duas bestas do Apocalipse capítulo 13, formam uma trindade maligna contra a verdadeira trindade. Deus logo põe um fim nisso, como veremos. A terceira personalidade é o rei do norte nas profecias. Ele é o rei de semblante feroz de Daniel capítulo 8, do versículo 23 ao 25, que é poderoso
mas não por seu próprio poder, como diz Daniel capítulo 8, versículo 24. Houve um histórico rei do norte, conforme temos em Daniel capítulo 11, versículo 6, e várias outras vezes no capítulo. A partir dos muitos relatos dele como o assírio, e conhecendo os limites históricos do Império Assírio, essa personalidade ocupou pelo menos parte da área terrestre do moderno Irão, Iraque, Síria e Turquia, nações muçulmanas que são tudo menos amigáveis com o moderno Israel. No futuro, como até certo ponto agora, o rei do norte é apoiado, pelo menos ao ponto de fornecer armas, por uma potência mais poderosa, possivelmente a Rússia, a China, Coreia do Norte e possivelmente outras nações. O rei do norte é mencionado em Isaías capítulo 10, do versículo 5 ao 12 e do versículo 24 ao 27 como o assírio e é chamado o rei em Isaías capítulo 30, versículo 33. No tempo do fim, durante a grande tribulação, ele vem contra o rei voluntarioso, ou seja, o falso profeta de Israel de Daniel capítulo 11, versículos 36 a 39. Aconselho que leia neste contexto Isaías, capítulo 28, versículos 15 a 18, como o de Daniel, como em Daniel também leia o capítulo 9, versículo 27. Para entender melhor quais territórios o rei do norte irá ocupar, como já mencionei, vamos contar um pouco da história e compará-la com Daniel capítulo 11. Por volta do ano 320 a.C., o rei grego Alexandre o Grande, ou reinado, melhor dizendo, o reinado grego de Alexandre o Grande foi dividido entre seus 4 generais principais depois de sua morte em uma idade jovem, quando Alexandre o Grande ainda era jovem. Isso nós temos em Daniel capítulo 11, versículos 3 e 4. Apenas os generais Seleuco e Ptolomeu tornaram-se proeminentes e estabeleceram reinos fortes. Eles e seus descendentes muitas vezes lutaram de um lado para o outro através de Israel por cerca de 250 anos. Leia Daniel capítulo 11, do versículo 5 a 35. O futuro rei do norte virá da área geral ocupada pelos Seleucidas. Leia Daniel capítulo 11, versículo 6. A área ocupada pelo general Seleucus de Alexandre, o histórico rei do norte, é a área imediatamente ao norte e ao nordeste de Israel, Síria, Iraque, Irã, Turquia, como já mencionamos. Como veremos, ele será punido no momento apropriado pela demonstração do poder de Deus. Mas você pode ler isto em Zacarias capítulo 14 e Isaías capítulo 10, versículo 12. Depois, há a quarta personalidade, o rei do sul, da área ao sul de Israel, o Egito, a área ocupada pelo general Ptolomeu, ou os Ptolomeus, o histórico rei do sul. Daniel capítulo 11, versículo 5. No final do tempo, para o final da grande tribulação, este rei empurra ou ataca o líder israelita, como temos em Daniel capítulo 11, versículo 40, mas evidentemente sem muito entusiasmo em seu ataque. Por último, mas, na verdade, sendo a maior personalidade das profecias, é o Senhor Jesus Cristo. A pedra cortada sem mão de Daniel capítulo 2, versículos 34 e 35 e o versículo 44 e 45. Neste dia futuro, ele sozinho luta contra as nações, de repente destruindo os reinos dos homens, e então reina como soberano sobre toda a terra por 1000 anos. Gaste tempo lendo Daniel capítulo 7, versículo 27, Zacarias capítulo 14, versículo 9, Joel capítulo 3, versículos 16 e 17 e Apocalipse capítulo 20, versículo 4.
O apóstolo Pedro falou aos religiosos, mas não salvos da sua época e que vale para todas as épocas, que fora de Cristo não há salvação. Pedro disse: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. As palavras do apóstolo Pedro, essas palavras estão em Atos capítulo 4, versículo 12. É somente sobre esta base, a pessoa de Cristo, a sua obra e nenhuma outra, que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo de seus pecados precisa ser removido. Se o pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente sobre este imenso peso. Assim disse o apóstolo João: pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A resposta não poderia ser mais simples. A misericórdia de Deus flui hoje mesmo, não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, e nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É bom que você confira estes versículos na sua própria Bíblia e confirme isto. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas preciso alertar que há multidões que creram no que ouvem acerca de Cristo e do Evangelho, mas que nunca creram confiadamente no Senhor Jesus para a salvação. Talvez você diga: o que quer dizer isto? Não me parece haver muita diferença. Você pode pensar e estar dizendo assim, ou sempre pensou assim. Pelo contrário, existe uma diferença da máxima importância. Suponhamos que eu esteja a passear com um amigo numa das ruas principais de alguma grande cidade. O meu amigo me diz: você vê aquele grande edifício na esquina com uma tabuleta de metal? Respondo afirmativamente: eu vejo. Ele responde, ele fala novamente: bem, é ali que fica o maior especialista em doenças do coração. Vem doentes de todos os pontos do país para consultarem com ele. Os seus êxitos têm sido grandes e numerosos. Nesta altura em que meu amigo está falando sobre este importante médico, o famoso médico sai do edifício e entra em seu carro, pelo que tenho a oportunidade de vê-lo. Felizmente, o meu coração funciona muito bem nesta ocasião. Eu acredito em tudo que o meu amigo me informou acerca do médico, mas a informação não tem para mim importância, pois não necessito dos seus serviços clínicos neste momento. Mas suponhamos, porém, que poucas semanas depois desta conversa, eu adoeça de repente, com forte crise cardíaca. Lembro-me logo daquele bom médico. Mando chamá-lo e coloco-me sem reserva em suas mãos, recuperando assim a saúde. Agora, já conheço o médico, conheço a sua perícia
E quando falo dele, é com ânimo, pois estou grato por aquilo que ele fez por mim. Em resumo, entreguei meu caso ao médico e descansei confiando em sua sabedoria e capacidade. Enquanto que antes apenas acreditava no que ouvira acerca dele, quando meu amigo falou sobre ele. Esta é a única resposta sensata. Entendeu a diferença em você crer no que acerca de Cristo e crer nele como seu Salvador pessoal? É algo pessoal em que você se compromete com a sua alma. Ele é seu Salvador. E esta é a única resposta sensata. Fé no Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Mas cuidado para não perder a sua alma eternamente por causa desta pequena questão. Quando? Quando você vai fazer isto? O tempo. A Bíblia diz, eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Vá a Jesus agora mesmo pela fé. Portanto, se como pecador perdido aos olhos de Deus, tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você e tendo ressuscitado para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está nos ombros do bom pastor e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo. E agora, ao caminho do lar, ele, o Senhor, se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, fora do sistema religioso, fora da cristandade. Ele reúne os seus em torno de si, ao seu nome exclusivamente, até que volte, para levar-nos todos a este lar, para estarmos com ele e sermos semelhantes a ele, por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.